Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo se o Corinthians realmente tem interesse em Davi Luiz e Alan, jogadores do Flamengo, para a temporada 2025. E não é que eu apurei que um dos jogadores interessa mesmo. Eu vou te contar essa história agora nesse blend de informações, que ainda tem a garantia para o pagamento parcelado do goleiro Hugo ao Flamengo. O Corinthians cogita premiação de Copa do Brasil. Vou te contar essa história importantíssima, bastidores para você. Tem também ainda no blend de informações o futuro de Pedro Raul. Ele vai deixar o Corinthians? Faz um mês já que ele não entra em campo. Vou te contar a situação de Pedro Raul. E tem também a união de oposição e situação para pagar as dívidas do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Vamos lá, falar muito do Corinthians. Qual a situação hoje do Pedro Raul, né? O Pedro Raul não entra em campo pelo Corinthians há cerca de um mês, tá? Só para você ter uma ideia, a última vez que o Pedro Raul entrou em campo foi na derrota do Corinthians para o Botafogo, lá no Engenhão, em 14 de setembro. E se não bastasse, ainda naquela partida ele atuou só por 8 minutos. O Pedro Raul vive um momento difícil no Corinthians, são 30 jogos no ano, apenas 3 gols marcados, e a chegada, né, de mais reforços para o ataque, caso do Memphis Depay, Thales Magno e também o Héctor Hernandes, fez o Pedro Raul perder espaço totalmente. O jogador contratado a peso de ouro, né? O Corinthians gastou muita grana realmente para contratar o Pedro Raul junto ao futebol mexicano, né? Tirou ele do Toluca do México por 5 milhões de dólares aproximadamente, né? Isso aí vai dar mais de 25 milhões de reais. E fez um contrato longo, né, até o fim de 2027. É brincadeira, né? E com um salário absurdo, tá? Essa informação exclusiva nossa há muito tempo. O Corinthians paga ao Pedro Raul 720 mil por mês, somando salários e direitos de imagem, tudo, né? O pacote mensal Pedro Raul. Então, um jogador caro. A intenção da diretoria é logo em janeiro tentar se desfazer, tá? Do jogador e tentar negociá-lo com qualquer clube. Seja brasileiro, o Corinthians está até disposto ajudar a pagar no salário, se for tiver um empréstimo para isso, né? Nesse caso, o Corinthians vai abrir mão, inclusive vai contra aquela promessa do Augusto, mas várias não foram cumpridas, essa seria uma a mais só, não tem problema nenhum, tá? E a questão do Pedro Raul, a ideia é também tentar negociá-lo em definitivo, já que é um jogador que no final, né, fazendo as contas, 720 mil por mês, contrato até o fim de 2027, vai sair uma grana pesada aí dos cofres do Corinthians, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha da situação do Pedro Raul. Deixa o like e o seu comentário que eu vou ler depois. E a união, hein, das chapas, né? Enfim, o Cascone, né, que é hoje o diretor jurídico do Corinthians, né, e braço direito ali do Augusto Melo, na reunião do Conselho Deliberativo, falou que o Corinthians tem interesse, né, em sair dessa crise, que a diretoria, claro, tem um interesse em tirar o Corinthians dessa crise, e pediu uma ajuda, né, ao Conselho Deliberativo que pudesse criar uma comissão, né, de pessoas capacitadas, né, juridicamente falando, para ajudar o Corinthians no pagamento das suas dívidas. O Tuma, rapidamente, no dia seguinte, já montou a comissão, já enviou o documento já para o presidente Augusto Melo, tá? Os participantes aqui você vai ter pessoas que já foram da situação, oposição, enfim. Inclusive o doutor Leonardo Pantaleão acabou de sair agora, né? Deixou porque estava inconformado com a falta de transparência e muitas outras coisas que acontecia na gestão do Augusto. Está nessa comissão criada pelo Romeu Tuma, né? O Leonardo Pantaleão, ele acabou de deixar, né, o cargo de diretor jurídico do Corinthians, ele que vinha fazendo um ótimo trabalho, tá? Além dele, outros nomes: Fernando Perino, o Felipe Isabella, né, o Herói Vicente, o Marcel Mandel, o Júlio Mandel e o José Luiz Camargo Júnior, tá? Enfim, esses são os nomes aí, né? São 7 nomes que o Romeu Tuma colocou, né, à disposição do Corinthians para fazer parte dessa comissão e ajudar, né, na administração das dívidas e no pagamento das dívidas do Esporte Clube Corinthians Paulista. Comenta aqui embaixo o que você acha desse pedido, dessa iniciativa, se vai acontecer, se vai rolar ou não. Comente aqui e não esqueça do likezão. Informação importante para você: o Corinthians estuda, tá, e cogita entregar como garantia ao Flamengo no pagamento das 4 parcelas do goleiro Hugo, que é o que falta, né, para o Corinthians realmente sacramentar o negócio. Falta uma garantia, o Flamengo recusou a Abrax como garantia,
O Flamengo pediu até garantias bancárias e o Corinthians estuda se passar para a final da Copa do Brasil, entregar ali como garantia, né, deixar como garantia a premiação da Copa do Brasil, tá certo? Em relação às garantias. O Corinthians está estudando isso juridicamente para ver se é possível, tá? Se é possível fazer isso, ou então o Corinthians não está nem consultando o Flamengo, se o Flamengo aceitaria, até porque o Corinthians precisa eliminar o próprio Flamengo, né, para ter essa grana, para ter essa premiação. O Corinthians não está consultando o Flamengo, o Corinthians não consultou a CBF, o Corinthians está vendo juridicamente se é possível essa situação, tá? Inclusive, estou aguardando uma posição do próprio clube, tá? Que a gente entrou em contato para saber se realmente existe essa estratégia, que cantaram a bola para mim, que uma das garantias, uma das opções de garantias que o Corinthians está estudando pode ser isso. O Corinthians só não sabe ainda se juridicamente é possível, né, usar uma premiação, né, da premiação da Copa do Brasil, caso o Corinthians passe para a final. Só para você ter uma ideia, se o Corinthians chegar à final, tá, da Copa do Brasil, tá, se for vice-campeão, por exemplo, chegou à final, são 54 milhões de reais. Se for o campeão, 96 milhões, né? O Corinthians hoje já está na semifinal. Até o momento, o Corinthians embolsou com a Copa do Brasil 22,7 milhões em premiações. Para chegar à semifinal, o Corinthians mordeu aí 9,4 milhões, quase 10 milhões para chegar à semifinal. E se chegar na final, vai ter 31 milhões e meio, tá, nos cofres do clube, né? O Klaus passou para mim aqui a premiação de todas as fases, né, da Copa do Brasil. E tem outra coisa, tá? 31 milhões que o Corinthians ganharia e a dívida do Hugo é apenas de 5 milhões, tá? O Corinthians poderia até pegar esse dinheiro e pagar à vista, tá? Pagar à vista o goleiro Hugo, dos 31 milhões, né? Pegaria ali 5 milhões, então existe essa questão. Pega o dinheiro para pagar à vista, usa como garantia, enfim. Deixa o like aqui e comenta se você acha que essa estratégia é válida. Corinthians tem interesse em Davi Luiz e também no volante Alan do Flamengo? Os comentários e as minhas análises eu vou deixar para o Café da Fiel às 19 horas, tá? Olha só, vamos lá o que eu apurei, a informação do meu querido Jorge Nicola. O que eu sei, tá? O que me passaram, uma fonte tinha me dito que o Davi Luiz não interessava, mas uma fonte me disse o seguinte, Samir, não é que o Davi Luiz interessa, está nos planos do Augusto Melo e da diretoria corintiana, tá? A questão do Davi Luiz é que o Fabinho Soldado é o responsável pelo interesse no zagueiro do Flamengo. Ele teria entrado em contato com o Davi Luiz e prometido para ele que ele chegaria ao Corinthians para liderar o vestiário na próxima temporada, tá? Diz que ele ajudaria também os jogadores mais jovens, enfim, aquela coisa de jogador experiente, tá? Na questão do Alan, ele pediu para sair do Flamengo, o Alan, né? O Alan, que não está sendo aproveitado, ele que era, né, passou pelo Atlético Mineiro, enfim, vocês lembram do Alan, e não tem jogado, custou 43 milhões e vai ser oferecido para vários clubes do futebol brasileiro. O Corinthians deixou de estudar o caso, né? Porque ainda pensa em vender o Breno Bidon. Vamos aguardar, mas desses dois, tá? O Davi Luiz interessa a Fabinho Soldado, os dois que trabalharam juntos no Flamengo. Então hoje é o interesse do Fabinho para trazer o Davi Luiz como um bom jogador dentro de campo na visão dele, e também principalmente para, né, governar e administrar o vestiário, comandar o vestiário do Corinthians. Eu vou deixar os palpites para depois no Café da Fiel, às 19 horas e 10 minutos. Tá bom? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sabe o que tem aqui no canal? Fiel, fico indignado. Como que o Corinthians pode pensar em vender o Bidon, que é um cara habilidoso, que nem jogou direito, para contratar um reserva no Flamengo? Isso é fora de cogitação. E outra, para mim, depois do que o Flamengo tá fazendo, esquece. Não tem mais negociação nenhuma. Já era. Corta a relação. É rivalidade. Não adianta. Nem. E outra, Davi Luiz, cara. Não, para. Já foi.
Contrata um cara novo, contrata um. Arrisca um cara novo, mas Davi Luiz não, pelo amor de Deus. E outra, a gente já viu que medalhão no Corinthians não dá certo. Fagner, Cássio, já passou da época deles, tchau. Cara, Davi Luiz não. Eu até acredito que seja um sonho dele jogar no Corinthians, mas não. Não gostaria não. Agora, Pedro Raul, cara, passou da hora, né? Eu fiz a conta durante o vídeo. 2 anos de contrato, 17 milhões. O Corinthians gastou 25 para contratar, fora o salário que já foram pagos. No Pedro Raul, hoje ele é terceiro. Nem terceiro, se brincar, ele é no centroavante. Tá usando até o Romero de centroavante, mas não usa o Pedro Raul. Quiser mandar ele pro Botafogo daqui de Ribeirão, pra mandar. Mas ó, e essa questão de pagar salário também? Não, cara, não. Não dá pra fazer isso mais não. Já cansou de fazer cagada desse jeito. Bom, e aí, o que vocês pensam sobre isso? Essa é a minha opinião, né? Deixa o comentário aí. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo.